Sejam bem-vindos ao Samaritando, um podcast conduzido por nós samaritanas e voltado para toda a família maçônica. Aqui, abrimos espaço para diálogo, valorizamos histórias e compartilhamos conhecimento que fortalecem a nossa caminhada. Então, acomode-se e venha com a gente. Hoje a nossa convidada é a Rose Hernandes, que é deputada da Muito Grande Digna Matriarca para a região Nordeste da Ordem da Estrela do Oriente. Seja muito bem-vinda, Rose. Uma boa tarde a todos e obrigada por me conceder esse espaço para passar essas informações sobre a nossa amada ordem. Boa tarde, Rose, seja muito bem-vinda. A gente queria realmente saber um pouco mais sobre a ordem. Em que consiste a Ordem Estrela do Oriente? A Ordem da Estrela do Oriente é uma ordem fraternal, é uma organização, uma paramaçônica, onde mulheres e homens podem participar. Trabalhamos valores morais, espirituais e filantrópicos. Sim. Quem fundou a Ordem da Estrela do Oriente? A gente sabe que é uma ordem centenária, né? Quem foi aí o fundador, quem teve essa ideia magnífica de trazer homens e mulheres para dentro da maçonaria numa ordem paramaçônica? É interessante essa pergunta, porque esse rapaz, esse jovem senhor chamado Robert Morris, ele sentiu, ele percebeu a necessidade de trazer a mulher para dentro da maçonaria para fazer aquele espaço ritualístico. Sim. Ele sabia do potencial da mulher, então ele queria trazer as mulheres para dentro da maçonaria. Lembrando que não é maçonaria mista, nossa ordem, não é maçonaria mista e nem maçonaria feminina. É uma ordem paramaçônica. É um espaço de, só falando mais um pouquinho sobre a nossa ordem, ela é um espaço de acolhimento, sim, onde as mulheres e os homens trabalham juntos pela filantropia, pela família e o desenvolvimento moral ali da humanidade. Ela foi fundada nos Estados Unidos, E ela foi né? fundada nos Estados Unidos, a nossa sede hoje é em Washington, e quem fundou foi o nosso irmão Robert Morris, é o mestre maçom, ele foi grão-mestre na época, e ele foi em 1850 que foi fundada a nossa ordem. Então você deixou bem claro, não é maçonaria, não é maçonaria feminina, não é maçonaria mista, é uma ordem paramaçônica ao lado da maçonaria. Então, pode-se dizer também que faz parte da comunidade maçônica? Sim, faz parte da comunidade maçônica porque nós recrutamos essas pessoas dentro da maçonaria. Para surgir um capítulo da Ordem da Estrela do Oriente, nós precisamos de maçom, certo, de mestre maçom. Por que mestre maçom? O mestre maçom existe aqui no Brasil, primeiro e segundo grau, e o terceiro grau é mestre maçom. Para os Estados Unidos não existe essa figura de mestre, de aprendiz e companheiro. Uhum. Lá eles fazem o estudo, fazem a prova e passam diretamente para o terceiro grau, que é o mestre maçom. Entendi. Então nós trabalhamos com o mestre maçom e precisamos deles sim para a gente fundar um capítulo, para poder ter a reunião também. Você falou dos homens que podem iniciar, que são os mestres maçons, e as mulheres. Quem são as mulheres que podem iniciar? As mulheres parentesco de mestre maçom. Hoje nós temos também de aprendiz e companheiro. As parentas femininas de aprendiz e companheiro podem sim ingressar na Ordem da Estrela do Oriente. Isso é interessante. Podem ingressar, e as viúvas, é o momento da gente recrutar as viúvas, porque as viúvas são aquelas mulheres que já trabalharam muito para a grande loja, para a sua loja, na loja de origem dela. E geralmente quando o marido falece, ela some, né? Ela sim, não aparece mais. E é o momento de ser resgatada essas mulheres. Até pelo acolhimento, né, desse momento tão delicado. A ordem também faz isso, né? Muito bacana. E assim, a gente tem um símbolo, a Ordem da Estrela do Oriente, ela tem um símbolo, né? Que é a estrela, que o próprio nome diz, né? E o que representa essa estrela? O que pode ser dito, né? Uhum. A Estrela do Oriente, nós trabalhamos com 5 mulheres da Bíblia. Nós somos 5 heroínas que nós chamamos. Elas estão voltadas exatamente para aprimorar a nossa espiritualidade, aprimorar o nosso ente, nosso eu, entendeu? Existem 5 mulheres que vocês podem estudar a Bíblia, que são a Adá, que Adá você não vai achar Adá, uhum, mas você vai achar o pai dela, que é Jefté.
O Jefté, na época, ele foi para uma batalha e lá estava difícil realmente ganhar esta batalha e ele fez voto que se ele ganhasse esta batalha, quem saísse, a primeira pessoa que saísse, a primeira coisa ele dizia assim, que saísse de dentro da casa dele, ele iria colocar em sacrifício. E quem saiu bem saltitante da casa dele foi a filha, a única filha dele. E ali ele fez os votos, tinha que cumprir. Então você vai achar a nossa irmã Adá ali. Nesse momento. E nós trabalhamos o que é Adá. A virtude da Adá é exatamente a fidelidade. Ela foi fiel aos votos do pai dela. Sim. E ali... Mas, Rose, você falou que são 5 mulheres, falou de Adá. Quem Sim. são as outras? A Ruth. A Ruth, tem o livro da Ruth, é uma história belíssima, que onde a gente trata da bondade, da paciência, que hoje em dia a gente tem que trabalhar muito isso com nossos idosos. A Noemi foi uma senhora idosa, né? Que ela morava no local e realmente estava passando fome, mudou de cidade, onde tinha 2 filhos, e 2 filhos se casaram com a Orfá e com a Ruth. E ali os 2 faleceram, o pai faleceu, o marido faleceu, os 2 filhos faleceram e ficaram só as noras. E naquela época, graças a Deus não mais hoje, né? Mas naquela época as mulheres eram devolvidas para casa, para sua família, e hoje não mais. Então a Orfá voltou para sua família e a Ruth persistiu em ficar com a Noemi para cuidá-la, já que ela estava idosa e não podia mais trabalhar. E assim ela trabalhou aquela bondade, aquela paciência e relutou muito, mas ela estava ali, cuidando. E hoje em dia, se a gente for voltar um pouquinho para nosso dia a dia hoje, para a nossa vida, é difícil, né? Hoje os pais dão tudo para os filhos, mas quando chega a hora dos filhos cuidarem dos pais, está muito complicado, está muito difícil. E a gente tenta, isso na Ordem da Esteira do Oriente, trabalhar isso, passar essa virtude no nosso dia a dia para essas pessoas. Trazer a conscientização. Exatamente. Né? A gente tem também uma outra heroína, né, Alexandra, que é a Esther, né, a rainha Esther. Fala um pouquinho dela pra gente. A nossa rainha Esther, nós trabalhamos com a lealdade. Ali foi a lealdade com o povo dela, né? A história, acho que vocês já conhecem, a história de Esther, que ela salvou o seu povo do extermínio. Quando ela casou, ela escondeu realmente do que realmente ela era, mas quando chegou na hora certa, na hora que o povo dela realmente ia morrer, ela se apresentou ao rei e se identificou, e ali ela salvou. Então, ela foi leal a quem? Ela foi leal ao povo dela. Ela foi leal à vida daqueles seres humanos que estavam correndo risco, né? E ali é o que a gente diz, sejam leais às suas virtudes, sejam leais à vida de vocês, aos amigos de vocês. E a gente tenta trabalhar isso. Mas aqui são só pílulas, né, Ivelise? Então, são só se quiserem mais, tem que entrar na ordem. E aí agora a gente vai conhecer um pouquinho da Marta, que é a outra ponta da estrela. A quarta ponta da estrela é a Marta. A Marta, elas são 2 irmãs, né? A Maria e a Marta. E a Marta, geralmente nós temos, quando recebemos alguém em casa, né, nós realmente queremos arrumar a casa. Aí umas arrumam com o coração, outras arrumam com os afazeres domésticos, em servir a melhor comida, o melhor prato. E a Marta era assim, a Marta era de servir Jesus, a Maria era de escutar e a Marta era de servir. Mas isso não queria dizer que ela não tinha fé, ela não acreditava, não. Ela acreditava piamente, mas era o jeito dela. E quando o Lázaro, vou voltar mais um pouquinho para frente, que é o que a gente realmente trabalha na nossa ordem, é a fé, nesse momento, a Marta significa fé para a gente. Quando o Lázaro adoeceu, mandou mensagens e nada de Jesus voltar. E depois que ele morreu, e soube que Jesus estava voltando, aí a Marta foi ao encontro dele e disse, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Aí ele disse, Marta, Marta, ele não morreu, ele vai ressuscitar. Eu sei disso, mas a dor é tão grande, porque assim, você perde um ente querido, a gente sabe, a dor é tão grande que não é que a sua fé esmoreceu, é que você está machucada, né? Então, ela sabia disso. Então, assim, o que a gente tenta levar para as pessoas, que tem momentos difíceis, tem, para todos, né? Mas a gente tem um Deus Todo-Poderoso que está ali do nosso lado, nos guiando, nos protegendo. E às vezes os caminhos são tortuosos, mas ali são para a gente aprender. Ali é para a gente evoluir. Se as coisas fossem fáceis, né? É verdade. A vida fosse só rosas, né? Exato. E aí a gente tem a Electa, que é a quinta ponta da estrela, né? Você podia falar sobre a ela? Electa, para mim, é uma das virtudes mais lindas que tem e mais difícil. Sim. Porque a Electa, a virtude é o amor. É tão difícil, assim, vamos dizer assim, que nos amemos uns aos outros. Eu primeiro tenho que me amar para poder te amar. Se eu não conseguir me amar, como eu vou amar você? É igual eu cuidar de você se eu estar cuidando de mim. Eu tenho que estar bem para cuidar do outro. Com certeza, com certeza. Então a ordem acaba que trabalha obediência, lealdade, coragem, fé, amor. Tudo isso tenta desenvolver nos participantes. É mais ou menos isso? Isso. Que não é fácil, não é uma missão fácil. Sim. Né? A ordem, é bom explicar, para a gente explicar aqui, porque muita gente confunde a maçonaria com religião, né? Tanto a maçonaria como a ordem Estrela do Oriente, que é uma paramaçônica, ela não é uma religião, né? Não é considerada uma religião. Explica melhor para as pessoas, né, que querem fazer parte da ordem Estrela do Oriente. A nossa ordem, ela não é religião, ela aceita todos, assim como a maçonaria aceita todas as pessoas que queiram ingressar, desde que ela acredite no Ser Supremo, no nosso Deus. Se ela acreditar e estiver apta a entrar, ela estará conosco, nos somando e trabalhando para que essas virtudes se expandam cada vez mais, seja expandida. Perfeito, perfeito. E como foi que a ordem chegou aqui no Ceará? Eu vou falar primeiro quando chegou no Brasil. Certo. Sim. Ela chegou no Brasil em 2 de agosto de 1997. Foi o cunhado, né, que chama Mansur, que foi lá no Rio de Janeiro. Nessa época foi fundado 3 capítulos. Começou pelo Rio, então. Começou pelo Rio. E do Rio veio se expandindo. E aqui no Ceará foi no ano de 2011, no dia 20 de agosto de 2011, onde foi o grão-mestre da época lá na Bahia, né, que nos apresentou essa ordem, e na época era o sereníssimo grão-mestre, era o Etevaldo Barcelos Fontinelli, que trouxe a ordem para cá e passou essa missão, para poder a gente fundar esta ordem aqui. Sabíamos de alguma coisa? Nada. Mas aceitaram a missão. Aceitamos a missão. Tinha leitura? Literatura? Não tinha literatura, que até hoje é muito escassa a literatura da Ordem da Estrela do Oriente. Mas, assim, uma vai passando para outros ensinamentos, os que se tem, né? Mas é muito difícil mesmo a gente ter. É muito escasso a literatura da Ordem da Estrela do Oriente. Imagine em 2011. Sim. Mas nosso ritual é de estudo e a gente realmente estudando, a gente conseguiu trazer até aqui. Aí naquele momento, em 2011, fundou-se um capítulo? Fundou um capítulo com 79 membros. Uau! Um super capítulo. Super capítulo. Com 79 membros. E eu estava lá, viu? Eu me sinto honrada de estar lá nesse momento. Muito bacana. Que bom, que bom. 79 membros e, assim, o grão-mestre, ele tem que iniciar. É uma ordem que só assiste à reunião quem é iniciado. Certo. Se não for iniciado, não assiste. Entendi. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu sou filha de Jó, não, eu sou mestre, sou maçom, assisto às reuniões de outras paramaçônicas. Sim, mas lá são paramaçônica para crianças, para adolescentes. Nós somos uma ordem paramaçônica, mas de adultos. E com a ritualística própria. E com a né? ritualística própria. Então, realmente tem que ser iniciado para
Sim, poder para participar. assistir à reunião. E Perfeito. vale a pena ressaltar aqui que a Ordem Estrela do Oriente, mesmo sendo uma ordem mista, né, ela é uma ordem que a gente percebe aqui que é uma ordem voltada para o público feminino, né? Inclusive as 5 pontas das estrelas foram escolhidas, são 5 mulheres, né? Robert Morris escolheu bem aí, resolveu ressaltar bem, né, a importância da mulher dentro da maçonaria, já que a mulher não pode entrar como maçom, né, ela pode entrar como estrela e fazer o seu trabalho, ajudar o seu esposo, seu pai, seu irmão, né? Isso. Ele pensou muito na esposa dele, na Charlotte Menderhall, né, que era a pessoa que poderia levar essa ordem à frente. Sim. E realmente conseguiu, e estamos aqui até hoje. E essa ordem, quem é que lidera, quem é que está à frente? É a mulher. O papel principal da nossa ordem é a mulher. O homem, ele é ele é um coadjuvante, porque nós realmente precisamos do maçom. Sim. Ele é o elo de ligação entre a maçonaria e a Estrela do Oriente. Esse é o papel dele. O maior papel, o mais alto cargo que ele tem é de digno patriarca. Certo. Que é exatamente que trabalha ao lado da digna matriarca para fazer essa intermediação entre maçonaria e Estrela do Oriente. Perfeito. E hoje temos quantos capítulos no Ceará? No Ceará nós temos 5 capítulos. Sim. Temos Tem ideia de quantas pessoas participam? uma média de 250 pessoas. Muita gente participando. Nós temos aqui em Fortaleza, né? Tem 2 em Fortaleza, tem o Tabuleiro, Limoeiro e Barbalha. Como é que a No centro. ordem... perdão, pode falar. Como é que a ordem da Estrela do Oriente, a gente falou muito aqui em filantropia, num outro episódio que a gente falou sobre a Fundação José Fausto Guimarães, que é um dos pilares da maçonaria, a filantropia, né? Sim. E aí, como é que a ordem trabalha a filantropia com seus membros? Cada capítulo, ela tem a sua programação durante o ano. A gestão de cada capítulo, ela é de um ano. Começa em janeiro, termina em dezembro. Então, ela já faz a programação dela, ela sempre trabalha com asilos, com crianças, com pessoas de rua. Então, elas já fazem essa programação de filantropia. Então, cada um trabalha de uma forma, mas é essencial, é um dos nossos pilares, é a filantropia. Então, durante todo o ano é incentivado que os capítulos participem Façam. e desenvolvam a filantropia. Isso, até porque isso a gente presta conta no final do ano, tem um relatório anual que nós enviamos para o grande capítulo, onde informa quais foram as filantropias feitas durante o ano. E aí o capítulo, tipo, escolhe a filantropia, por exemplo, o capítulo quer ajudar as crianças, ou quer ajudar o idoso, ou quer ajudar uma outra instituição, é escolhido pelo grupo, pelo capítulo. Tem livre-arbítrio. Cada capítulo tem livre-arbítrio de saber para onde que vai ser destinada essa filantropia. E o interessante, Velise, que é todo um movimento, né? Todo um movimento fazendo com que as pessoas engajem, as esposas participem juntamente com os maridos para ajudar também. Muitas pessoas vão ser beneficiadas, né? Com certeza. E se quem quiser saber mais sobre a Ordem Estrela do Oriente, onde pode consultar? Qual é a melhor fonte de informação? Com quem pode falar? Eu, como deputada, eu vou até explicar o que é deputada, Sim. né? Que é deputada, Não é deputada não é de nem ganhar federal, nem dinheiro, estadual. não, viu? Não é estadual, não é federal, não. A deputada, ela representa o grande capítulo geral, a nossa digna grande matriarca, porque ela não pode estar no mundo inteiro, né? Então, cada região, ela tem uma deputada e um deputado. Eu tomo conta da região Nordeste. Hoje eu estou trabalhando com uns 20 capítulos Que é de todo o Nordeste. De todo o Nordeste. Então, eu estou trabalhando com esses capítulos e dou essa assistência sistemática. Lógico que não é viajando, mas trabalhando, ligando, né? Mas faço isso sempre. E como é que a gente pode divulgar? Eu dou livre-arbítrio para cada capítulo fazer a sua apresentação. Porque são eles que estão ali no dia a dia, à frente das pessoas, convidando, né? Então, elas podem, cada digna matriarca pode convidar, fazer uma reunião aberta, né? Que eles chamam de apresentação da ordem. Explica sobre a reunião aberta. É que outras pessoas... Certo.
Para a nossa ordem não existe uma reunião aberta. Eu vou chamar de uma apresentação da ordem, Certo. onde ela pode procurar o venerável e dizer, dá para você me dar a sua ordem do dia hoje? E ali ela faz uma apresentação, divulga o que é a ordem. Ela pode até ir toda paramentada, não, mas pode ir só com a veste. Sim. Ela pode usar só a veste, ir lá fazer uma apresentação, pedir a ordem do dia e apresentar. Entendi. E ali ela divulga o que é a Ordem da Estrela do Oriente, como é que trabalha, e o que a gente precisa, né, para fazer, e vai se expandindo. O que o capítulo não pode é fundar capítulos, Sim. que isso é da alçada do deputado e da deputada, mas divulgar eles que fazem. podem. E podem procurar todas as dívidas do matriarca, para procurar até o próprio irmão, o membro, que aí o membro da ordem vai dizer assim, olha, eu vou te passar o contato da nossa digna matriarca e a gente vai fazer essa divulgação. Só para entender melhor a hierarquia da ordem, né? A ordem, como eu vi aqui, ela foi fundada nos Estados Unidos, então tem a principal hierarquia da ordem é nos Estados Unidos e a partir daí vai para os outros países, é isso? Sim. Nos Estados Unidos, ele tem os capítulos, né, que lá existe os capítulos subordinados, né, no âmbito geral existe o capítulo subordinado e os capítulos grande capítulo. Lá no Rio, lá só tem grande capítulo. No nosso caso aqui, nós só temos um grande capítulo que fica em São Paulo. O que é esse grande capítulo? O que é o grande capítulo? O grande capítulo é a partir de 10 capítulos que já tenham número, que não seja mais o D, né, que tenham número e que tenham 400 membros, já pode fazer um grande capítulo. Entendi. Por exemplo, aqui no Ceará eu tenho 250 membros, eu preciso de 400. Mas eu posso fundar um grande capítulo da minha região. Caso queira, eu posso fundar um capítulo da minha região, porque eu já tenho uns 20 capítulos. Sim. Qual é a vantagem de criar esse grande capítulo para a jurisdição? Porque nós não vamos ser mais subordinados ao grande capítulo geral. Em tese, né? Devemos sim seguir o mesmo ritual, temos prestações com eles, mas a gente tem mais. Então a gente tem o quê? 80% de autonomia. Hoje, como o D, nós não temos. Muito bom. Entendi. E vamos falar só um pouquinho também, que acho que a gente não falou sobre a veste. Quando a Rose falou, né, sobre Sim, a questão sim. da veste. Falou de paramentos, inclusive. Isso, os homens eles utilizam mesmo a veste maçônica, né, o paletó. E as mulheres, como é que elas podem se vestir? A roupa, aqui na nossa região Nordeste, geralmente a gente optou por uma roupa, nem na região Nordeste, foi mais aqui no Ceará mesmo, pela veste branca. Porque a veste branca a gente usa na iniciação e para a gente é um sinônimo de pureza. Sim. Mas existe vários capítulos do mundo inteiro e que usa várias cores. Já vi preto, roxo, azul, entendeu? Rosa. Então o modelo e a cor elas não são padronizadas, digamos assim. Só para o maçom. O que não pode é manga curta, vestido curto, roupa transparente, né? Essas coisas aqui não pode. Mas isso aí, quem escolhe é o capítulo, essa roupa, né? Sim. Em comum acordo com todos. Tá. Fica padronizado em cada capítulo. Em cada então. capítulo, né? Outra pergunta que eu queria fazer em relação à fundação de um capítulo. Por exemplo, a gente tem aqui vários maçons, família maçônica assistindo. E se alguma loja maçônica ficou interessada, eu queria trazer um capítulo aqui para a minha cidade. O que é que precisa? Quantas pessoas precisam ter? Quais são, assim, os critérios básicos? Para fundar um capítulo hoje, quem faz isso é o deputado da região. Mas a deputada trabalha parcialmente com ele, né, em parceria. Se ajudando. Mas o que precisa? Nós precisamos de 40 membros para fundar um capítulo. Mas de inicial, abre uma exceção, precisamos de 16 mulheres, de 15 mulheres, 15 mulheres e 6 homens, 6 mestres maçons, para poder fundar um capítulo. Ao longo de um ano, temos que ter os 40. Certo. Que para constituir o capítulo, nós precisamos de 40 membros.
para ele receber a Isso. carta definitiva. Isso. Então, precisando de Precisa de 40. Esses 15 mulheres e 6 homens tem que ser mulheres iniciando no dia, não que já iniciaram e que vão para aquele pra lá. capítulo. É iniciando no dia da instituição do capítulo. Então, membros de outros capítulos não podem contar nesse processo, né? Dos 15, 6 não, mas dos 40 sim. Ah, é melhor, né? É melhor. Dos 40 sim. Mas o que é necessário? Nós passamos a documentação toda, mas tem a ficha de conexão e de regularidade maçônica. Sim. Essa de conexão é para saber se aquela mulher é parenta mesmo daquele maçom, se aquele maçom está regular naquela loja. E o maçom, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre a irregularidade do maçom no nosso capítulo. Mas é basicamente isso que precisa. A documentação, está tudo ok, precisamos de uma loja patrocinadora. Sim. Essa loja patrocinadora não é financeira, não. É porque nós precisamos realmente de um espaço para que seja, elas se reúnam, né? Sim. Então a gente precisa de um aval. Mas se vier uma financeira, também não. É bem-vinda. É bem-vindo, ninguém rejeita. Até porque tem a filantropia que você falou no começo, né? Mas também tem um custo. Sim. No início, Se manter, né? tem o início, né? Sim. O início que são os rituais, tem que ter, tem os emblemas da ordem, e tem vários outros paramentos que é necessário ter, que hoje é uma média de, acho que de uns 5 mil reais que se gasta, né? Mas o que a gente instrui essas pessoas que querem fazer? Por isso que é importante, as 15 mais 6 já dá 21 pessoas. Nós temos uma taxa de iniciação. Essa taxa de iniciação, quem é que diz esse valor? É o grupo. É o grupo que está se formando, aquele capítulo está se formando, que vai saber quanto é que vai cobrar de cada iniciação. O que é que vai fazer aquele dinheiro? Aquele dinheiro já serve para comprar um material, pelo menos para começo, né? E depois do capítulo formado, existe uma taxa uma mensalidade, que quem vai também definir valores é o grupo. O próprio grupo. Que vai saber como é que está a renda per capita de cada um e vai chegar a um consenso e vai saber quanto é que vai dar mensal. No final do ano, a digna matriarca tem que saber se realmente essa pessoa está regular. Sim. Em dia, se não estiver regular, vai para o relatório e esse relatório vai informar que ele está... Aí depois de constituído, temos as mulheres, os homens, todo mundo regular, documentação entregue. Aí eles precisam funcionar de quanto em quanto tempo? Periodicidade de reuniões? De 15 em 15 dias, né? São 2 vezes no mês ou uma vez no mês. Certo. Quem também escolhe é o grupo. Entendi. O mínimo nós temos que ter 10 reuniões anuais. E tem que ter o local certo ou pode ser itinerante? Não, tem que ter o local certo. Porque quando você vai fundar um capítulo, você vai informar, você vai dizer, por isso que precisamos do espaço e do patrocinador daquela loja. Vai dizer o horário, o local e o dia. Tudo é bem organizado. Por exemplo, se minha reunião é 2 vezes no mês, eu me reúno nas quintas-feiras. Então, vai ser a segunda e a terceira quinta-feira de cada mês. Eu tenho que especificar que aquele dia, naquela hora, daquele local. Sim. Caso aconteça algum problema e o capítulo não pode se reunir e por algum motivo ele tem que e vai se reunir posteriormente, ele vai ter que informar que naquele dia não vai poder e vai pedir uma dispensa especial para se reunir um outro dia. E a dispensa pedida a quem? A deputada. A deputada. Por escrito, né? Por escrito. Ok. E no caso dessas mulheres, a gente falou aqui, mas só ressaltando, né? As mulheres que podem participar são as mães, as esposas, as filhas. São todas essas mulheres com parentesco em primeiro grau? Todas. Mães, noras, avós, enteadas, sobrinhas, a sogra, as avós, todos os parentescos maçônicos. E caso, por exemplo, aconteça da esposa se separar do marido maçom, aquela mulher, ela perde o direito de ser Estrela do Oriente? Se ela já tiver ingressado na ordem, não. Ela continua, porque nada que aconteça com ele, depois que ela ingressou, não vai afetar nela. Por exemplo, o cunhado, ele está irregular perante uma loja e ele está com kit plástico. Ele sim
fique regular no nosso capítulo. Certo. Porque para ele estar em dias, na nossa Ordem da Estrela do Oriente, ele precisa estar vinculado a alguma loja. A partir do momento que ele está com kit plástico para a gente, ele não está. Sim. Entendi. Então ele fica irregular. Mas não afeta a participação. Não afeta a mulher. Não afeta a mulher. Viúva, digamos assim, a viúva, ela pode continuar frequentando, como você falou, né, durante a entrevista, que é importante resgatar, né, a viúva. E se ela quiser ingressar depois que ele faleceu, a loja de origem daquele cunhado vai atestar que ele estava regular naquela época do falecimento. Entendi. Muito que interessante. aula, né? Não Sobre a é? Estrela do Oriente. Conhecemos bastante sobre essa ordem paramaçônica, né? Tão bonita, que faz com que a família até fique mais unida dentro da maçonaria. certeza. Isso é muito interessante. E nós temos o grande projeto da filantropia, que eu deixei para deixei por último. Na casa, em São Paulo, no grande capítulo, ele tem uma Casa das Estrelas. Essa Casa das Estrelas, ela acolhe mulheres, família que estão com tratamento com câncer. Rose paga alguma coisa? Não. Ela acolhe a família, acolhe o paciente, tem o quarto todo preparado lá e ela dá toda assistência. Como é que essa casa é sustentada? Através de doação. Geralmente os capítulos, eles fazem doação e envia para lá. A maioria dos capítulos já fazem isso e fazem uma doação mensal. E lá eles também fazem muito trabalho para acolher essas pessoas. São 24 apartamentos. Então, na medida que vai solicitando, e não precisa ser só Estrela do Oriente, não. Ela acolhe todas as pessoas. Aqui no Ceará mesmo já teve uma pessoa que foi para lá, que era uma irmã nossa, e se tratou lá. Enquanto está fazendo tratamento, tem esse Tem uma amparo. família, Entendi. tem. Porque não é só o valor material. Lá tem um acolhimento mesmo. Por isso que a gente diz que a gente é um espaço de acolhimento fraternal, né, que a gente tem para com o outro. E ali eles fazem isso. Eles se doam e tratam as pessoas, porque assim não é só o material, não é só o tratamento que ele recebe, mas assim, acho que o apoio, aquela coisa assim do amor é mais... E esse acolhimento é muito importante, né? Principalmente uma pessoa que está numa situação que é difícil, né? Por um tratamento de alguma enfermidade e tal, e é muito importante esse apoio, né? E a Casa das Estrelas, gente, fica em Barretos. Muito interessante, gostei demais dessa nossa conversa. Agora fica o espaço aberto para suas considerações finais sobre a ordem. O que ela representa, o que é essa ordem para a sociedade, para a maçonaria. O que ela trouxe para você, né? O que mudou a Rose depois da ordem. Sim, né? são suas considerações finais, fica bem à vontade. Bem, antes eu quero fazer um convite a todos vocês, especialmente aos cunhados, que às vezes eles não conhecem um pouco o que é a ordem e têm um certo medo, um certo receio. Mas a ordem, ela veio para mudar a gente. Hoje nós temos capítulos aqui que sentem falta quando é só de 15 dias, de um mês, na verdade. E elas procuram fazer algo para se reunir durante a semana. E às vezes as pessoas vêm com tanto problema de casa e quando chega aqui elas se transformam, esquecem naquele momento. E as pessoas dão apoio e aqui a gente está um para ajudar o outro. Então venham participar desse momento com a gente, venham somar, precisamos de vocês. Eu estou falando diretamente com nossos cunhados, precisamos de vocês aqui. E essa ordem, ela transforma pessoas, tenham certeza disso. Venham fazer parte dessa linda história. Bom, então, só agradecer, foi realmente engrandecedor. Foi muito engrandecedor, com certeza. Eu acho que toda a família maçônica, né, a sociedade em geral que está nos assistindo, com certeza pôde esclarecer um pouco mais, ou até conhecer quem não conhecia, sobre a nossa ordem Estrela do Oriente, né? Só agradecer, Rose, a você, né, por você ter tido essa disponibilidade de estar aqui com a gente, de esclarecer para a gente, passar essas informações tão importantes. Sim, Rose, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por todo o compartilhamento de conhecimento. Fica o convite para vocês participarem. E ela até já chamou, né? Obrigada, gente. Obrigada a gente é que agradece, viu? E a gente quer lembrar aqui para você se inscrever no nosso canal do YouTube,
né? youtube.com/glmstv, todas essas entrevistas do Samaritano vão estar lá e a gente espera por vocês lá, assim como também nas redes sociais da Grande Loja, @glms1928 no Instagram e Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará no Facebook. Não é isso mesmo, Alexandra? Isso mesmo, vai ser um prazer ter vocês lá e até o próximo Samaritano. Até lá.